Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Glória a Jesus. Primeira carta de Pedro. Aleluia. 1 Pedro, mais no finalzinho da Bíblia. Bem próximo de Apocalipse, após Tiago, 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Essa é uma noite de primícias. Eu te convido nesse momento a oferecer o melhor da sua adoração ao Senhor. Eu te convido nesse momento a esquecer as pessoas que estão à sua volta e pedir ao Espírito Santo que venha tomar cativa a sua mente nesse momento, para que você possa adorar ao Senhor de todo o seu coração, para que você possa sentir a presença do Senhor te tocando. Abra os seus lábios, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pelo mês de novembro que o Senhor nos deu a oportunidade de estar vivendo. Pai, nós te agradecemos. Deus, muito obrigada, Pai, por cada livramento que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, porque hoje estamos aqui podendo te adorar, podendo te exaltar, podendo louvar o teu nome. Obrigada, Jesus. Pai, como forma de gratidão, ó Deus, queremos, ó Pai, te louvar, te exaltar de todo o nosso coração, oferecer o melhor do nosso louvor, porque o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Te pedimos, ó Deus, fica à vontade neste lugar, fica à vontade para falar os nossos corações, fica à vontade para agir, Senhor. Quebra, ó Pai, toda barreira, quebra tudo aquilo que tentar, ó Deus, nos impedir de entrar em Tua presença, ó Pai, de Te adorar de todo o coração, que possamos, ó Deus, nos prostrar diante de Ti, porque só o Senhor é santo. O Senhor tem liberdade aqui neste lugar. Fala conosco, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Deus. Não há outro como o Senhor. Fica à vontade neste lugar, Jesus. Nós somos tua casa. Nós somos tua casa, Senhor. Não há outro como o Senhor, ó Pai. Tu és santo. Santo tu és, Jesus. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa.
coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Fica à vontade, Espírito Santo, para agir em nossas vidas, para tirar aquilo que não te agrada, Deus. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara O teu minha perdão é alma. completo, Senhor. O teu perdão é completo. Deixa Ele te sarar nessa noite. Perdão é completo. Deixa Ele curar a sua Ele vida. sara minha alma. Sara, Senhor. Cura as Ele feridas, ó sara Deus. minha O teu alma. perdão é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você pode de coração aberto dizer para o Senhor: eu sou tua casa, Senhor. Mude as coisas de lugar. Arranca o que não te agrada, o que não te alegra, Espírito Santo. Eu sou a tua morada. Oh, Pai, tu és santo, Senhor. Às vezes as mudanças do Senhor, ela causa um rebuliço em nossas vidas. Mas o Senhor, Ele quer nos renovar, nos restaurar. Diga pra Ele: Eu sou teu lar. Mude as coisas de a igreja declarando: Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. aleluia. Somos tua casa, Senhor. Aleluias. E nós confiamos nele, amém? Ele é maravilhoso. Confiarei em ti, Senhor, em toda e qualquer situação. Aleluias. Glória a Jesus. Glória, Senhor. Diz assim: Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar. Eu confiarei
Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Glória a Deus. É só confiar. Aleluias. Glória a Jesus. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Diga para ele a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. E vamos celebrar ao Senhor. Celebremos com dança o nosso Deus, com som de alegria, com som de alegria e música no ar, explodindo por toda a terra, grandes prados de triunfo, pois é vivo o Rei dos Reis. Cantai glória, glória e louvores, louvores e a majestade da vida do nosso Deus. Cantai, cantai glória, glória e louvores, louvores e a majestade da vida do nosso Deus. Aleluia. Celebremos com dança o nosso Deus, com som de alegria, com som de alegria e música no ar, explodindo por toda a terra, grandes prados de triunfo, pois é vivo o Rei dos Reis. Cantai glória, glória e louvores, louvores e a majestade da vida do nosso Deus. Cantai glória, glória e louvores, louvores e a majestade da vida do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Ele é maravilhoso, Ele é santo. Não outro como o nosso Deus. Que não possamos perder a oportunidade de sentir a presença dEle a cada minuto, a cada instante. De ter intimidade com o Senhor. Se você até agora não conseguiu sentir a presença do Senhor, abra os seus lábios, comece a glorificar a Ele. Dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Espírito Santo, toma agora, Deus, cativa a nossa mente. Porque queremos Te exaltar, queremos, ó Deus, sentir a Tua presença, ó Pai, a Tua glória encher este lugar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
Senhor. Tu és incomparável. A tua noiva te clama, Senhor. A tua noiva tem sede de ti. A tua noiva deseja ti, Senhor. A minha alma anseia por ti. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Jesus. Exalte Ele com suas palmas. Aleluia. Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Vamos aplaudir mais forte aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que estamos aqui nesta noite. É para isto que estamos aqui nesta noite. Pastor Carlos, nós viemos aqui para isto, não é verdade? Pastor Cláudio, nós viemos foi para isto, amém? Pastor Cláudio, eu gostaria que o pastor viesse fazer uma oração aqui, nos colocando diante do Senhor, nesta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o pastor Cláudio com uma salva de palmas para Jesus. Ele vai estar orando, colocando a mensagem diante do Senhor. O mensageiro diante do Senhor, amém? Que Deus abençoe. Curve a sua cabeça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Rendidos, curvados perante o Senhor. Somos teu povo, Senhor. Somos teus servos. Somos escolhidos do Senhor, Pai. E somos necessitados da tua presença. Somos necessitados da tua voz. Pai, nesta noite preparada pelo Senhor, a qual nós vamos ouvir a tua voz. Trabalhe em nossos corações, que nós possamos nesse momento estar entronizados com o Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, o mensageiro desta noite. Usa como instrumento, ferramenta, canal de bênção para nossas vidas, Pai. Porque o Senhor preparou essa noite para, Senhor, ou para que nós possamos ouvir a tua voz. Assim, usa ele como instrumento, Pai, a qual o Senhor já tem usado imensamente, mas nesta noite eu creio que é uma noite especial. Nós não sabemos, porque todos nós fizemos uma programação nesta noite, mas não sabemos realmente a programação que o Senhor tem para nós. Creio que o Senhor tem algo especial para nossos corações nesta noite, Senhor, e faça cumprir a tua vontade. Assim nós te pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nosso irmão João, né? Elias. Eu sabia que era um homem de Deus. Só confundi qual deles, né? Passei perto, né? Irmão Elias, sinta vontade. A sua presença neste lugar nos traz muita alegria. É um companheiro, é um amigo, né? Sinta-se à vontade, amém? E parece que nós vamos voltar de novo lá ao cartório, como é que é? Nós vamos voltar 1º de dezembro. E é com prazer que esta igreja vai retornar lá em 1º de dezembro, viu? Nós vamos lá votar no nosso irmão Elias, né? Ou cancelar as eleições para o Conselho Tutelar. Aí, né, nós vamos voltar lá novamente. Pode contar conosco, viu, irmão Elias? Tá bom? Ele ganhou a primeira vez, ganhou, lógico, mas houve o cancelamento em Contagem, né? Então, por alguns problemas, mas o irmão Elias está ali, é nosso amigo e nós vamos lá. Amém? Aí eu vou estar aqui para mim ir lá, colocar o votinho lá, tá certo? Vou levar uma turma comigo, carro cheio, amém? Em nome de Jesus Cristo, para honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Atos capítulo 9, Atos Apóstolo capítulo 9. Nessa noite maravilhosa, neste domingo, nós vamos meditar um pouquinho sobre esta passagem. Diz assim o versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor?
E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Amém? Poder sentar, poder sentar. Amém. Olha aqui para frente. Interessante, Bispo Edson. Quando nós falamos a respeito de Saulo, o grande perseguidor dos cristãos da igreja primitiva, Bispo Luigi, interessante é que, ao olhar por cima, nós começamos a pensar: quem era Saulo? Quem era Saulo, esse perseguidor? Eu gostaria de levar vocês a refletir um pouquinho quem era este jovem chamado Saulo. Primeiramente, este jovem, ele era um homem que amava a Deus. Aí você olha e fala assim: apóstolo Josué, como nós podemos dizer que um perseguidor da igreja, ele amava a Deus? Olha, ele tinha um amor tão grande por Deus e uma dedicação pelo Deus de Israel, pelo Deus de Moisés, pelo Deus de Elias. Ele tinha um amor tão grande por este Deus, que ele era um homem, irmã, zeloso pelos mandamentos de Deus. Era um jovem que, quando eles estavam ali matando a pedradas, o primeiro mártir da igreja, que era Estevão, ele estava ali próximo olhando, e certamente, pastor Cláudio, fazendo as suas orações e dizendo: Deus de Israel, eu quero continuar assim, zeloso pela tua palavra. Eu quero continuar zeloso pela tua obra. Todos aqueles, Deus, que levantar contra o Senhor, aqueles que levantarem contra ti, eles têm que morrer a pedrada, como está morrendo este Estevão. Continue olhando para mim. Se perguntar: apóstolo, o que o senhor quer nos dizer? Eu vou te dizer o que o Espírito Santo quer mostrar nesta noite. Muitas vezes, queridos, se nós não pedirmos a Deus, pastora Maiane, para abrir os nossos olhos, nós corremos um risco enorme de, em nome de Deus, amando a Deus com a Bíblia na mão, nós corremos um risco, Bispo Luigi, de ser um perseguidor da obra de Deus. Fala: apóstolo, mas eu não entendi. Se porventura eu estou dentro da igreja, estou cantando, estou pregando, eu estou indo aos domingos ao culto, eu sou esposa de pastor, até esposa de bispo, esposa de apóstolo, eu posso me tornar alguém perseguidor da obra de Deus? Queridos, muitas vezes nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo constantemente nos faça entender os seus propósitos, os seus planos. Os planos de Deus, pastor Cláudio, não são os nossos planos. Ele tem a sua forma de agir, formas diferentes, caminhos que ele quer passar, forma que ele quer agir. E nós aprendemos muitas vezes, Sandra, a andar pelo método que nós aprendemos. Não tem que ser assim, porque a missão evangélica Betel é assim. Tem que andar desse jeito, porque eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou da Batista. Então o certo para servir a Deus tem que ser assim, e quem não serve assim está errado. Só tem que nós servimos a um Deus que ele tem formas diferentes para agir, com uma finalidade de salvar as pessoas. Ele tem formas de agir, queridos, que muitas vezes eu desconheço. Só para que vocês possam entender, quando eu chego lá na África, os nossos irmãos estão louvando o mesmo Deus que nós louvamos, mas eles têm uma forma tão diferente da nossa.
Tem algumas filmagens que eu olhei, e eu cheguei e saí um pouquinho da câmera e falei, Deus, Senhor, me faça entender, que dança é essa? Quais são essas palavras que eles estão pronunciando? Esse gesto, o que é isto? A poeira subindo porque não tem um piso como esse. E Deus olhou para mim e disse, Josué, eles estão me louvando. São meus filhos. Eles estão me louvando. Estão me glorificando. São formas diferentes. Então, de repente, Saulo era um rapaz, era um homem. Ele era tão dedicado que quando de repente surgiu os cristãos, a primeira igreja, ele deu uma olhada e falou, isso saiu fora do controle. Não é possível que este homem chamado Jesus, que nós o matamos aproximadamente 30 anos atrás, que nós levamos ele à cruz, agora este povo que se diz seguir este caminho que é Jesus, não é possível. Eles estão transgredindo as nossas leis. Então, como homem zeloso, ele começou a perseguir a igreja. Queridos, ele entrava com os seus soldados dentro da sinagoga e arrastava as mulheres pelo cabelo. E isto não era porque ele era um homem ruim, não, um homem zeloso. Era um homem zeloso pela lei de Deus. E quando ele ouviu falar que em Damasco a igreja crescia, os irmãos cresciam, era um plano, um propósito de Deus, levantou Saulo e respirava contra a igreja de Cristo. Eu acredito, bispo J. Reis, que toda madrugada ele orava a Deus. Ele dizia, Deus, me faça mais zeloso, me faça mais cuidadoso. Olhe para mim, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Quando nós não temos a unção, ou quando nós não temos a visão do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos tornar um Saulo. Sim, podemos tornar. Quer ver um exemplo? Esse mês de outubro, eu me dediquei a ir até os locais de reunião da Missão Evangélica Betel. Eu acho que algumas pessoas acham estranho, eu não falo ir à igreja, porque igreja não somos nós, é local de reunião. Então, eu decidi ir a alguns locais de reunião da Missão Evangélica Betel, levando uma palavra que o inferno existe e que temos que levantar pessoas que levem esta palavra. Queridos, o pastor Cláudio, foi o mês mais difícil para mim. Interessante que até mesmo levantou algumas pessoas para me mostrar que eu não deveria levar essa mensagem dentro da missão. Dizendo, não, está errado, apóstolo. Algumas pessoas criaram um problema para tentar me prender de levar essa mensagem. E nós fomos em uma cidade, fomos em outra, foi em outro lugar, que grupo de pessoas, a igreja se levantando, uma renovação tremenda. Estamos ouvindo de pessoas de locais de reunião que estão renovadíssimos, cheios do Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas dizendo, não, apóstolo, está errado. Alguns até fazendo pirraça. Gente, mas se eu não posso ir, por que o apóstolo vai? Foi um mês difícil, mês de outubro. Foi um mês que eu cheguei a ver as lágrimas correndo no rosto. E de repente Deus falando comigo, Josué, sabe o que é isto? Todas essas pessoas são zelosas. Elas acreditam estar fazendo a minha obra. Elas acreditam estar fazendo a minha vontade. Assim estava Saulo. Ele se tornou um perseguidor, queridos, acreditando estar certo. Está escrito aqui o texto dizendo o seguinte, olha, no caminho está escrito assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Preste atenção, ele amava Deus. Ele amava o Deus Todo-Poderoso. Só tem que ele não conhecia de perto Jesus. Nós temos que olhar para nós, será que amamos a Deus? Amamos.
Mas porventura algum dia nós tivemos um encontro com Jesus? Amamos a Deus. Amar a Deus é uma coisa. Mas e ter um encontro com Jesus? Queridos, nós vamos chegar a semana que vem, com a graça de Deus, lá em Israel. Os que vão comigo, que vão pela primeira vez, vão encontrar um número grande de pessoas adorando a Deus. Bispo Luiz, na sexta-feira vamos estar lá ainda, não vamos estar ainda. Você vai ver lá no Muro de Lamentação um número grande de pessoas adorando a Deus. Preste atenção, adorando a Deus, falando com Deus. Se você chamar um destes que estão lá, judeus, e dizer Jesus, ele vira as costas e diz: não toque neste nome aqui neste lugar. Não fale neste homem. Como estão me entendendo, querido? Não fale deste nome Jesus. Existem pessoas dentro de Jerusalém, queridos. Existem moças e rapazes que você pergunta assim: você conhece Jesus? Ele diz: vagamente. Ouvi por alto essa história sobre este homem. E você pergunta: o que você acha de Deus? Eles são os defensores de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou no céu uma luz vinda de Deus. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu essa voz. Cristo, eu digo assim, Jesus não é Deus. Jesus é Deus, mas vamos distinguir as duas pessoas que são uma, Deus, Jesus. Coloca as mãos no peito de Saulo e diz: Saulo. Ele ouviu a voz. Saulo. Ele estremeceu e ele pergunta: por que você me persegue? Saulo imediatamente caiu por terra. Porque quem é o homem para resistir à presença do Senhor? Quem é o homem para resistir à presença do Deus Todo-Poderoso? Quem é o homem para resistir quando o Senhor Jesus aproxima? E disse: Saulo, por que tu me persegues? Saulo caiu por terra e expressou algo que chamou a minha atenção. Saulo, ele sabia muito bem o que significava a palavra Senhor. A palavra Senhor significa aquele que é dono de alguém. Aquele que comprou, aquele que adquiriu o direito de ter um escravo, um funcionário. Este é senhor daquela pessoa. Você observa bem que foi tão grande, tamanho o encontro de Saulo com o Senhor Jesus, que imediatamente, quando Jesus disse: por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu que eu me rendo agora aos teus pés? Quem és tu que eu estou cego? Quem é o Senhor da minha vida que eu ainda não conheço? E já é Senhor da minha vida. Deixa eu dizer algo para que você possa entender o porquê que nós trazemos este nome forte. Por que está apagado, bispo, pastor? Este nome forte aqui atrás, chamado Jesus. Quantos estão entendendo, queridos? Jesus. Este nome, ele tem poder. Amém? Este nome, quando ele é pronunciado, o inferno treme. Quando este nome é pronunciado, os demônios tremem. O diabo estremece quando ele ouve falar neste nome Jesus. Meu amigo, pode pronunciar sempre o nome Josué, Luiz, Edson, ele não está nem aí. Ele não tem nenhuma preocupação. Se porventura alguém pronunciar Maria, Pedro, João, Elias,
pronunciar qualquer nome, o diabo não estremece, mas existe um nome que leva uma preocupação a ele. E este nome é Jesus. O único nome, Jesus. Porque ele sabe que este é que venceu. É este que saiu dos mortos, venceu a morte. Venceu e ressuscitou. Portanto, segunda-feira, eu creio, vamos estar entrando dentro deste túmulo vazio. Está lá em Jerusalém. Este túmulo vazio, porque este Jesus, ele venceu a morte. Ele saiu de dentro do túmulo e venceu a morte. Onde está a morte? A sua força. Onde está a morte? Seus agrilhões. Onde está a morte? As suas cadeias. Onde está a morte? Jesus venceu. E este Jesus, ele fala: Saulo, por que tu me persegues? Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala assim: olha, quem és tu, Senhor? Ele responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olhe para mim. Nós devemos tomar o cuidado para não estarmos no lugar de perseguidores de Jesus. Preste atenção. Apóstolo, mas jamais eu perseguiria Jesus. Quando você persegue a obra, quando você persegue a obra do Espírito Santo de Deus, quando você persegue o mover de Deus para alguma coisa, você está perseguindo o próprio Jesus. O próprio Jesus. Essa semana eu ouvi falar de uma pastora. E essa pastora, ela, pelo fato dela não gostar de algum assunto, pelo fato dela não gostar, talvez, da cara do apóstolo Josué, que tem uma cara meio feia, um jeito meio esquisito. Então, digamos que essa pastora, ela olhou e falou com o marido dela, bateu o pé e disse: eu não vou mais na igreja, não. Quantos de vocês estão entendendo? Eu não vou mais, não. Por quê? Eu não gosto do bispo Luiz, então eu não vou mais na igreja, não. Vou ficar uns cultos de fora. Preste bem atenção. Se digamos que a pastora Aurora, então, ela não vai fazer isso. Ela batesse o pé e dissesse: aqui, Ney, eu não vou na igreja, não, tá? Não vou na igreja, não. Você ia chegar aqui, meu irmão, na hora do culto, você ia olhar para lá, olhar para cá e tal, e eu já estaria aqui sem graça, né? E de repente, ela não veio na igreja, não tem nada a ver. Mas de repente eu estaria com um problema na minha vida. Pastor Cláudio, eu estaria com um problema na minha vida. Vocês todos iriam perguntar assim: apóstolo, cadê a pastora Aurora? Você está me entendendo? Cadê a pastora Aurora? Eu iria dizer assim: ela está ali no apartamento, ela não pôde vir, não. No outro dia você perguntaria: cadê a pastora Aurora? No culto de quarta. Ela está ali, ela não pôde vir, não. Queridos, isto ia somar para a obra de Deus um peso, ia somar quedas, ia somar problemas. Então, algo que parecia ser tão pequeno, que era a pastora Aurora apenas estar sentida comigo em alguma coisa, ou com alguém, ou com o Bispo J. Reis, ou alguém aqui, já seria uma soma de perca para a obra do Senhor enorme. Você está me entendendo? Apóstolo, mas isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Espera aí, meu amigo. Verifica se o que você está fazendo, se não está trazendo uma soma de percas para a obra de Deus. Verifique. Se isto que é tão pequeno que você está fazendo, pequeno para você, se não possa ser um obstáculo, ou que o diabo está usando para estar perseguindo a obra do Senhor. Dê uma olhadinha. Se existe alguma coisa no campo até mesmo particular da sua vida, que está trazendo uma soma negativa para a obra de Deus. E você depois fala: apóstolo, mas não, é uma coisa que não tem nada a ver. Assim estava Saulo. Acreditava estar fazendo a obra de Deus, mas era um dos maiores perseguidores da obra do Senhor, do próprio Cristo. E Cristo chega e fala: Saulo,
por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem és tu? Ele falou: sou Jesus, Saulo. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Quem você está perseguindo? Saulo somente olhou e pensou: gente, eu estou perseguindo mulheres, homens. Eu estou perseguindo pessoas que estão seguindo este caminho. Agora aparece o próprio Jesus e diz que eu estou perseguindo ele. Quando você persegue aquele que faz a obra do Senhor, você persegue o próprio Cristo. Porque é Cristo que te chamou. Quando alguém te persegue, ele persegue Jesus. Porque Jesus te chamou. Porque foi o Senhor que te chamou. Você, fique tranquilo. Quando você é perseguido, quando você é perseguido por alguém, fique tranquilo. Este alguém não está te perseguindo. Se porventura ele te persegue pelo que você faz na obra, fique tranquilo. Um dia o Senhor colocará a mão no peito desta pessoa e vai dizer: por que tu me persegue? Tem uma coisa, queridos, quando Jesus age assim, e sempre ele faz isso, quando ele age assim, não tem como a pessoa parar de pé. Não tem. Eu sou testemunha, queridos, nesses 42 anos de ministério, vou para 43 anos de ministério agora, pregando a palavra, 47 pregando a palavra. Quando eu sou testemunha de muitas pessoas que foram paradas pelo Senhor. Elas foram paradas por Jesus. Alguns foram para a cadeira de roda. Outros desceram a cova, queridos. Porque foram parados pelo Senhor. Deixa eu dizer, Deus, o Senhor, Ele olha para a sua igreja e o que Ele quer é que a igreja tenha sucesso. Ele quer terminar a sua obra. Portanto, Ele para todo aquele que se torna empecilho para a sua obra. Ele para. Preste atenção, o Senhor te chamou. O Senhor te escolheu. E Ele te colocou aqui. Eu quero te trazer algo importante para você entender, queridos. Este lugar aqui onde você está, aqui nunca foi construído nada, a não ser esse templo. Nunca. É difícil você encontrar dentro de uma região como o bairro industrial um lote que nunca foi construído nada. Aqui nunca teve nada. Nunca teve um prédio aqui construído nesse lugar. Nunca. Você fala: apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso? Deus escolheu este lugar há muitos anos atrás. Ele já escolheu e disse: aqui eu colocarei um povo para congregar. E Ele te viu. Ele me viu. Ele nos viu. Aqui, há mais de 30 anos atrás, sabe o que Ele fez? Ele ordenou que o prefeito entrasse e abrisse essa rua. O prefeito sentou o trator e abriu essa rua. Talvez você não sabia por quê. O dono do terreno, ele chegou para mim e falou comigo assim, na época: pastor, o prefeito entrou no terreno que é meu, tomou aquela parte do meu terreno. Isso ele falou comigo, doutor Caetano, dentro da empresa. Mas eu não sei como fazer. Mas tem algo, pastor, que eu estou feliz agora. Falei: pode falar, doutor Caetano. O primeiro lote que eu vou doar com alegria, com satisfação, é este que eu estou doando para a igreja, para construir esta igreja. Portanto, pastor, tome aqui os documentos, construa naquele lugar uma igreja. A expressão dele: construa um templo naquele lugar. E eu deixei o escritório do Dr. Caetano, vendo que ele estava com lágrimas nos olhos. Você pergunta: apóstolo, por que você está contando isso? Deixa eu dizer para você uma coisa. Estou falando de
planos de Deus. Deus, pastor Cláudio, não existe coincidência. Deus fala assim, já coincidiu, eu vou fazer. Ele tem seus planos, seus propósitos. E quando ele fez isto, quando o Senhor, ele já sabia que este lugar seria um lugar que aqui precisava nascer uma obra que ia dar a volta ao mundo. Ele já reservou há milhares de anos atrás, sabendo que aqui nasceria uma obra que daria a volta ao mundo. Hoje, quando eu falo sobre Zimbábue, falo sobre Malawi, falo sobre Moçambique, eu vejo o projeto de Deus. Quando ele disse, vou começar naquele lugar. Agora o que eu quero dizer? Olhe para mim. Você acha que Deus vai deixar alguém te parar? Hein? Você acha que te perseguindo, essa pessoa continuará tendo sucesso? Espera aí, meu amigo. Não, analisa comigo. Se porventura era um plano e propósito de Deus que você fizesse parte dessa história, que você fizesse parte deste trabalho, você acha que Deus vai permitir que alguém levante e te pare? É por isso que as portas estão sendo abertas para a sua vida. É por isso que Deus já está te abençoando. É porque você foi chamado com um propósito, para um trabalho específico, e disto eu tenho certeza absoluta. Saulo cai por terra. Quem estava com ele o levantou e Jesus disse, agora entra na cidade. Entra na cidade. Entra, porque eu quero trabalhar contigo. E chamou um homem. Este homem veio, servo do Senhor. E o Senhor disse, Saulo é para mim um vaso escolhido. Ele até agora perseguiu, mas ele vai ver o quanto é importante me servir. E como dói ser perseguido pelo meu nome. Saulo, ele imediatamente entendeu o que Deus queria. Ele começou a fazer a obra do Senhor. Preste atenção a algo, queridos, muito importante. Você tem um chamado de Deus, diga graças a Deus. Nós temos um chamado do Senhor. É por isso que Deus zela por você. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui porque simplesmente você errou o caminho e chegou aqui. Não, não é por isso. O Senhor te colocou aqui. Lembra o Thaís, missionária Thaís, quando eu te vi pela primeira vez, te vi naquela sala do nosso irmão Gilberto. Quando eles estavam chorando por ter perdido o filho, você chegou naquela sala. Olha como é que Deus é lindo e maravilhoso. Nós estávamos dentro da sala, chega a Thaís, chorando também, porque era amiga do rapaz que tinha partido para a eternidade. Amiga da família. Naquele instante, Deus fez com que a minha família conversasse com a Thaís. Nós conversamos com a Thaís. E eu lembro que já conhecia a mãe da Thaís, o pai. Ela trabalhando numa padaria, já conhecia. Naquele dia que nós tivemos ali, aquele encontro naquela sala, nunca mais deixamos de congregar juntos. Olha como Deus faz as coisas, queridos. Olha como são os planos do Senhor. É assim que Deus faz. É desse jeito. Porque Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Amém? E Ele age. Diga graças a Deus. Nos últimos dias nós temos entregue aqui algumas profecias. Nós temos profetizado. E vidas aqui têm sido abençoadas. Vidas têm. E eu não vou perguntar quem quer contar um testemunho. Não, não vou. Não vou mesmo. Eu vou ser um pouquinho ousado. Vou ser ousado, né? Gostaria de convidar aqui à frente a missionária Catiane. Por favor, missionária. É você mesmo. Quero convidar a missionária Catiane a vir aqui à frente. Amém? Pode aplaudir Jesus. Catiane não sabia. Missionária Catiane não sabia que eu ia convidá-la a vir aqui à frente. Lógico.
Ela não tinha nem ideia. Pode vir aqui à frente, missionária. Ela não tinha nem ideia que eu convidaria ela, né? A paz do Senhor, missionária. O que arrumou no pé? Está inchado o pé? O que foi? Foi andar a cavalo lá ou não? Não foi não? Amém. Missionária, eu creio que você tem um testemunho para contar. Convide seu esposo, vem quer te acompanhar. Aquele jovem bonito que está lá atrás. Ó. Amém. Eles viajam 40 quilômetros para chegar até aqui. Eles pegam a 040 de moto e viajam 40 quilômetros e vêm até este lugar. A paz, irmão. Tudo bem? Graças a Deus. E aquele lugar bonito que você mora lá? De vez em quando eu passo ali, me dá vontade de entrar ali. Tem um restaurante chamado assim, Frango Caipira, lá perto. Frango com quiabo. E eu já parei lá para comer o tal frango com quiabo, mas não gostei, não. Interessante. Me deu uma coxinha desse tamanhozinho só. Mas amém. Mas um dia vamos comer um frango com quiabo junto lá, né? Mas quando eu passo ali, eu olho e abençoo. Falo, abençoa a vida dos seus servos, Senhor, que moram aqui neste lugar. Mas é interessante que eu sinto que eles têm um testemunho para contar. E nós profetizamos que Deus estaria abençoando algumas pessoas. E processos na justiça seriam resolvidos. E eu sinto que a Catiane, a missionária Catiane, quer contar esse homem para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor é glorificado quando nós contamos aquilo que Deus faz para nós. O Senhor é glorificado. Porque a sua palavra que está cumprindo, queridos. É a sua palavra. De vez em quando chega alguém e fala assim, apóstolo, eu quero agradecer a Deus pela bênção, mas não fala nada no meu nome, não. Fala não. Deixa eu te falar, quando você conta o testemunho de que Deus agiu na sua vida, Deus vê que Ele não investiu em prejuízo. Que se Ele fizer mais, você vai contar. Você vai dizer. E Ele vai ganhar com isso. Porque a nossa fé ela é aumentada a partir do momento. Eu não esqueço do testemunho do pastor Cláudio e da esposa. Não esqueço nunca dos dois aqui à frente. Missionária, eu não esqueço nunca. Sempre quando eu lembro de vocês, vem à mente o testemunho que vocês contaram. Como que aquilo edificou a minha vida. Vocês querem ouvir a missionária pelo menos 2 minutos, 3 minutos, ela contar um testemunho. Ainda que eu não queira falar detalhes nem nada, mas contar um testemunho de solução de processo que Deus abençoou. Amém? Digam todos amém. Missionária. Paz. Há uns 3 anos atrás, apóstolo, a gente tinha uma causa na justiça, né? E para a gente não tinha solução a causa. Aí, quando foi uns 2 meses atrás, 2 meses, né? Uns 2 meses atrás, e o Senhor aqui orando, né, por nós, todos. Eu lembro que o Senhor falou assim, se você tem a causa na justiça, nós vamos orar para Deus estar abençoando, para estar resolvendo. Essa noite vocês também vão ser curados. O Senhor orou. Nós tomamos posse daquela oração. Quando foi uma semana depois, né, um tempo depois, chegou uma cartinha. E não chegava nada. Para nós não tinha solução. Era uma humilhação muito grande. Aí chegou a cartinha falando que era para a gente ir lá receber. Aí a gente glorificou a Deus e lembrou da palavra que a gente tinha tomado posse. Glória a Deus. Por isso que a gente não pode desistir, né? Porque Deus luta por nós. Seu nome estava de uma forma injusta. Estava injusta. Eu tinha pagado, né? Eu não devia nada. Só que eles tinham continuado com o meu nome lá. No SPC. Lá de São Paulo. Aí, Deus olhou e né, fez um milagre lá. Indenizaram, recebemos juros, tudo. Tudo certinho. Pagaram tudo. Deus Todo-Poderoso. Mais de, eu acho que se eu não me engano, aposto, foi mais de 40% só de juros. Em cima daquilo que o juiz chamava de Isso.
se eu não me engano, eu acho que deu 40% a mais daquilo que o juiz tinha batido o martelo, né? Falando, aí eles recorreram, foi passando o tempo, aí só chegou a carta para a gente. Quando a gente chegou lá, a gente assustou praticamente. Aí foi isso. Era no SCPC, eu acho que é de São Paulo, um cartório de São Paulo. E nisso que a gente estava tentando financiar o imóvel. Quando a gente aí bateu lá no sistema que o nome dela estava agarrado. Aí estava sujo, né? Exatamente. Aí a gente até que não conseguiu comprar a casa. Aí a gente teve, né, a gente, no caso, optou, né, por estar indo atrás. Só assim que o pessoal conseguiu tirar o nome dela, entendeu? Aí, graças a Deus, passou pouco tempo, a gente conseguiu outro imóvel, o nome estava belezinha, e já tem 3 anos já, graças a Deus. Eu percebi que vocês são dizimistas. Amém. Percebi que vocês chegaram e entregaram o dízimo daquele que Deus te deu. Amém. O restante deu para comprar um franguinho com quiabo? Deu? Oh. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém, amém. Falei com ele que os 90% ficou para trás, deu para comprar um franguinho com quiabo. Olha, queridos, é assim que acontece. Você tem que correr atrás dos seus direitos. É lei, né? É lei. Nós estamos com advogado aqui, temos mais advogado, deixa eu ver. Temos um advogado aqui dentro, sabe que é lei. Então, se porventura houve esta injustiça e Deus entrou nessa causa, o que eu sei é que lutaram para não pagar. Mas, de repente, o Senhor, Ele entrou com as suas mãos e abençoou. Eu tenho mais uma pessoa aqui, tem várias, queridos, que nós profetizamos e Deus abençoou. Causas que a pessoa achava que ia demorar um tempão, para ela saiu mais rápido do que se imaginava. Missionária Jane, faça, vem aqui à frente. Você mesmo, missionária. É isso, a Jane. Amém. Nós temos mais pessoas. Pode ficar tranquilo, querido. Não vou chamar mais ninguém hoje, não. Tá? Porque tem várias pessoas que chegaram e quando nós profetizamos que Deus ia abençoar, missionária, pode vir aqui à frente. Quando nós profetizamos que Deus estaria abençoando, as pessoas acreditaram na vitória. Missionária, Deus abençoe. A missionária, quando eu conheci, a missionária Jane, eu não conhecia pessoalmente ainda, ela me mandou um recado pelo Facebook. E eu lembro que na época ela falou assim, bispo, eu também tenho a marca da promessa. Ela disse, eu também tenho a marca da promessa. E interessante que aí nós ficamos conhecendo a missionária Jane, essa mulher valorosa, essa mulher que cuida de sua família, cuida da família. Desculpa dizer, viu, mas só é uma mulher que eu digo assim, que fez o papel de mulher, de esposa e de esposo, ou então, melhor dizendo, de pai e mãe. Mãe e pai, melhor, tá, ficou melhor assim. Mãe e pai de uma família linda, maravilhosa, todos muito bem educados, todos muito felizes. Te parabenizo, viu, missionário, por isso aí. Sua família não tem trauma, não tem nada, são todos felizes. Tira fotos lindas e maravilhosas, coloca no Facebook com um sorriso, todos eles. Queridos, isso aí é muito importante. Por que eu falo isso, queridos? Tem muitas famílias que são cheias de traumas. Pastor Cláudio, tem família que é toda traumatizada. Isto aí é quando a mãe ou o pai passa para os filhos os traumas. Eu garanto para você, ela não vai contar não, garanto, se ela for contar a vida em particular para chegar até aqui, queridos, talvez ela vá contar chorando algumas coisas que ela passou na vida, lágrima correndo, né, bispo, nos olhos. Só tem que quando você olha para as filhas, você vê lindas e maravilhosas, o filho lindo e maravilhoso, está aí, né, forte, maravilhoso, bênção. Queridos, o que é isso? Isso é quando alguém tem uma estabilidade, ele não passa para os filhos, ele cria os filhos, queridos, na estabilidade, ainda que ele esteja chorando, passando um momento difícil, ele cria na estabilidade. Então eu te parabenizo, missionária, te parabenizo mesmo por isso aí. De vez em quando eu te puxo a orelha também, mas isso aí é como pai, tá? Então dá um puxão de orelha e você... Amém. Mas é uma bênção a missionária Jane, uma bênção para nós, e você sempre trouxe muita alegria para este lugar, tá? Sempre a sua presença, que nos alegrou muito. E mesmo estando tão longe, Mário Campo não é tão perto daqui não, e ela vem, na medida do possível, estar conosco aqui neste lugar,
porque eu tenho certeza, ela ama este lugar. E nós não conseguimos ver a missão evangélica Betel sem ver a missionária Jane. Pode Senhor, e a sua família faz parte integral. E ela tem uma bênção a contar. E eu até acredito que seja algo em relação àquele acidente que houve ali, naquela região ali, né, em que ela alguns direitos e tudo, e tem milhares de pessoas buscando seus direitos. E Deus, Ele faz justiça com aqueles que servem a Ele, queridos. Preste bem atenção. Se você não é um dizimista fiel, Deus não se preocupa em resolver seus problemas, não. Deus, Ele olha por aquele que é fiel. Então, escute só em 2 ou 3 minutos esse testemunho, para que possamos, então, encerrar. Amém? Receba a missionária Jane com a salva de palmas. Graça e paz, povo de Deus. Na hora que o apóstolo me chamou, eu pensei, qual deles que eu vou contar? Porque são tantos, né? É bênção, assim, em cima de bênção. E só que a gente acaba nem contando, né? Tem umas que passam, assim, e aí a gente não conta. Mas o que o apóstolo está falando é referente à indenização da Vale. Foi quando eu fui procurar, a menina falou que eu até receberia, mas o Ismael não, porque ele não tinha comprovante de residência no nome dele. Aí ela, não tem como, precisa ser no posto de saúde, pegar uma declaração. No posto, eles não deram a declaração para ele, mas tinha um comprovante da Caixa Econômica, aquele do Fundo de Garantia, né? Aí ela, não, isso não serve. Mas aí eu olhei para ele, então eu vou embora. Depois ele, não, vou ficar aqui com a senhora. Aí ficou. Aí quando a gente entrou nós dois, a menina falou assim, é só você? Falei, o meu filho também está aqui, mas ele não tem comprovante, não. Aí ela, eu vou fazer assim mesmo. Aí fez os papéis, e aí na outra semana a gente já recebeu. Queridos, olha, sabe por que Deus fez isso? Meus apóstolos, mas tem pessoas lutando há tanto tempo para ser indenizadas, né? A missionária Jane foi indenizada porque ela mora dentro de um limite em que tem que ser indenizado as pessoas que moram dentro daquele limite, à distância do rio, né? Então, tem muita gente procurando indenização e isso não aconteceu. Você pergunta, apóstolo, por que aconteceu com a missionária Jane dentro de uma semana que ela compareceu e ela é indenizada? O que aconteceu? Ela é melhor do que os outros? O que aconteceu com ela? Deixa eu explicar para você uma coisa. Uma das pessoas, que tem muita gente fiel aqui dentro, a missionária Jane é uma delas, fiel no seu dízimo, na sua oferta, nas suas contribuições. E olha bem que esta igreja, queridos, nós cuidamos de pessoas na África, nós cuidamos de pessoas no Nordeste, cuidamos, é a obra do Senhor. E este apóstolo é um viajante, eu sou um apóstolo, um pregador da palavra. A palavra apóstolo significa mensageiro. Então é mensageiro, quando fala apóstolo, está falando mensageiro. Então, queridos, nós levamos a mensagem. E para levar a mensagem, nós precisamos de gasolina, nós precisamos de um carro, nós precisamos do hotel, para levar, para fazer a obra, para outras pessoas conhecer a Cristo. Ter um desejo de Cristo. Então, Deus, sabendo que a pessoa é fiel, o que Deus faz, irmão? Ele entra com recurso. Ele entra com recurso. Ele abençoa, porque ele sabe da fidelidade. E ele sabe que a bênção vai chegar aqui, né? Imediatamente, antes dela contar o testemunho, ela já colocou o dízimo dentro do envelope. Imediatamente, ela trouxe o dízimo para a obra do Senhor. Quer dizer, Deus sempre ganha com essas pessoas, queridos. Existe aqueles que Deus ele dá uma oportunidade. A pessoa não acata essa oportunidade, não abraça a oportunidade. De repente, começa a reclamar. Por que as coisas estão dando mal na minha vida? Só ruim. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não foi fiel ao Senhor. Ele quer a sua fidelidade. Ele se deixa precisar de todos nós. Ele se deixa precisar. Então é isso que Deus faz. Aí nós temos aqui, poxa, não vou chamar mais ninguém não. Nós temos este mês, quando nós colocamos uma proposta de mudar o forro, inclusive está faltando umas partes aqui, isso é porque está fazendo um trabalho em cima, então arredou as placas, viu, queridos? Fique tranquilo, que não é defeito não, isso aqui que está fazendo uns trabalhos, então as placas estão todas ali para colocar no lugar, elas vão ser colocadas, estão fazendo um trabalho aqui em cima. Então preste bem atenção, quando Deus sabia que nós precisávamos de investir aqui aproximadamente 12, 13 a 15 mil reais aqui neste lugar, nós oramos a Deus para Deus te abençoar.
Nós oramos para ele. E ele começou a abençoar pessoas aqui neste lugar. Ele começou a agir, fazer um trabalho, porque ele sabe que você é bênção na obra dele. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos consagrar agora nossas ofertas para a obra do Senhor. E olha, nós estamos iniciando o mês. Eu quero te fazer um convite a este mês de novembro estar fazendo um voto com Deus da sua fidelidade, colocar diante do Senhor. Nós estamos indo sábado para Jerusalém. Vamos renovar a nossa aliança com Deus em nome da missão. Nós estaremos representando a missão lá, você lá em Jerusalém. Portanto, nós vamos celebrar a ceia, nós vamos fazer uma ceia lá dentro do Getsemane. Eu creio que... Amém. Se você quiser colocar o pedido de oração, você pode colocar que nós vamos estar orando lá. E vamos estar celebrando a ceia. E esta ceia é te representando uma aliança com Deus, queridos. Estaremos representando a missão evangélica Betel lá. Fique sobre os seus pés, todos. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, venha até aqui à frente para que você possa receber a unção. Você que trouxe aqui o mantimento, sua oferta social, traga aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para que você possa ser abençoado. Amém, amém, amém. Vamos orar e amém. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acabamos de falar com teus filhos com respeito à fidelidade. Deus, com certeza, e eu tenho a certeza absoluta, se não fosse o Senhor abençoar os teus filhos, nós não estaríamos onde nós estamos hoje com a missão evangélica Betel. Deus, eu tenho certeza que nós não teríamos a vitória que nós estamos tendo. É porque o Senhor está abençoando os teus filhos. É o Senhor que está abrindo as portas. E agora eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que pertencem à tua obra e são fiéis à tua obra. São pessoas dedicadas à tua obra. São pessoas que acreditam no Senhor, que o Senhor é pastor na vida delas. Deus, e agora nós consagramos este dízimo, essas ofertas que foram trazidas diante do altar, foram trazidas a este lugar. Deus, nós consagramos e a vida dos teus filhos, que neste penúltimo mês do ano, os teus filhos já possam estar, ó Deus, sendo abençoados de uma forma sobrenatural. Colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode colocar aqui à frente. Coloque à frente sua oferta, seu dízimo. Queridos, Bispo Luiz está me comunicando sobre alguém que foi tocado por Deus em algo. E nós cremos que o nosso Deus, ele faz assim, né? São 20 horas e 19 minutos. Eu quero agradecer ao pastor Marlon, pastor Jean, pastora Débora. São uma turma de pessoas lindas aqui. A Míria, né? Tem também a outra, como é que chama? A Carol. Amém. Carol, eu tive um sonho com você essa noite, Carol. Está ouvindo lá, né? Eu tive um sonho que eu cheguei perto de uma casa e eu me assentei debaixo de uma árvore. Eu estava cansado. Eu sentei debaixo de uma árvore e comecei a trocar. Eu tirei o sapato para descansar um pouquinho, tirei o sapato e eu vi que tinha uma casa atrás. E eu estava tão cansado. E eu comecei a ouvir um hino, alguém cantando um hino maravilhoso, e trouxe um alívio no meu coração, sabe? Que alívio cantar. Quando de repente eu olho para trás, é a Carol. Ela estava cantando o hino. E eu tentei até falar algo e tudo, mas ela não me viu.
E no sonho ela cantava assim, aquele hino lindo, maravilhoso, em voz alta. Eu nunca tinha ouvido a Carol cantar, não ouvia a Carol cantar. E ela cantava, amém? Deus te abençoe, Carol, viu? Mas esse grupo nosso, queridos, eles são muito dedicados. Aqui eu estou vendo as horas aqui, ó, 20 horas e 21 minutos. Ali não está passando, está transmitido só para cá. Então nós temos esse pessoal aqui que trabalha essa técnica aqui. E eles me passam alguns avisos aqui, ó, que eu dou uma olhadinha e eu posso estar transmitindo para você quando é necessário, né? Mas amém, graças a Deus. Mas ontem alguém foi tocado aqui neste lugar. Eu sei que foi tocado. E este hino, parece que o pastor Marlon, ele tem esse hino, não tem, Marlon? Ele tem esse clipe aí? Tente outra vez, você está aí? Tá, está. Amém? Amém. Quer ver esse clipe de novo? Quer? Amém? Vocês querem ver o clipe? Amém? É 20 horas e 22 minutos agora. Vamos encerrar daqui a pouquinho. Ô Marlon, dá para apagar ali para os irmãos? Vamos ver. Como é que apaga aqui, o pastor Jean? Dá, pode deixar assim, pode deixar. Vai dar. Levanta o som, por favor. Não se dê por derrotado, dizendo que vai desistir. Se levante, siga em frente, tenha sempre em mente, você vai conseguir. A derrota não existe no dicionário celestial. Jesus Cristo está contigo, Ele é seu amigo e vence todo mal. Chorar não vai adiantar, então por que se lamentar? Esqueça o que passou, põe sua vida no altar, porque o Deus que tudo pode, tudo vê, trabalha por você. Tente outra vez, essa fornalha ardente não vai te queimar, e nem águas profundas irão te afogar. Você está guardado pelas mãos de Deus. Tente outra vez, se o inimigo veio pra te destruir, Jesus está dizendo que não é o fim. Tente outra vez. Chorar não vai adiantar, então por que se lamentar? Esqueça o que passou, põe sua vida no altar, porque o Deus que tudo pode, tudo vê, trabalha por você. Tente outra vez, essa fornalha ardente não vai te queimar, e nem águas profundas irão te afogar. Você está guardado pelas mãos de Deus. Tente outra vez, se o inimigo veio pra te destruir, Jesus está dizendo que não é o fim. Tente outra vez, tente outra vez, essa fornalha ardente não vai te queimar, e nem águas profundas
Carlos Santos e Roberto são dois pastores da Missão Evangélica Betel. Eram no passado uma dupla sertaneja e aceitaram a Cristo como Salvador e já faz uma faixa de 30 anos que eles estão dentro da Missão Evangélica Betel. Carlos Santos e Roberto têm feito de tudo para levar a palavra, levar o Evangelho de Cristo. E pastor, e o nosso irmão Elias, já estou profetizando, né? Nosso irmão Elias, eu gostaria de convidá-lo aqui à frente. Irmão Elias, por favor. É apenas 2 minutos, irmão, por gentileza. Por favor, ele entrou aqui nesse templo ontem, né, irmão? Você entrou aqui ontem. Quer levar o microfone até o lugar que ele está, por favor? Boa noite, né? Paz do Senhor. Mas, na verdade, ontem eu fui tocado aqui dentro, sabe? Por Deus. De manhã eu levantei muito angustiado, né? Eu até comentei com alguns amigos meus que talvez eu ia desfazer das minhas coisas, né? Largar tudo e sair sem destino, sabe? Enquanto eu tivesse lugar para ir, eu iria para frente, não ia voltar. Aí, quando foi, eu fiz algumas visitas, e quando foi mais à tarde, eu vim visitar uma pessoa, um rapaz aqui, 2 ruas abaixo da igreja, e eu não tinha intenção de passar aqui na igreja, né? Eu estava com o propósito de vir aqui hoje. Mas aí, quando eu saí, sabe, eu ia descer a rua direto, ia pegar o Varanga Peixoto e ir embora, parece que Deus me tocou de eu virar à esquerda, e à esquerda de novo. Eu não sabia que tinha o trabalho ontem aqui. Aí, quando chegou em frente ali, eu vi o movimento, né, na igreja e arrumei um local para mim parar meu carro ali, parei e entrei, né? Perguntei o irmão ali, o porteiro, né? E aí ele acenou lá, como é que chama? Irmão Genário. E aí entrei e sentei ali atrás, né? Perto do pessoal dos índios ali, que estavam aqui ontem, abençoando aí, né? E quando os 2 irmãos, né, os pastores, cantaram, né? Passaram o clipe, né? Aquilo me tocou muito, sabe? Tente outra vez, sabe? E aquela angústia que eu estava no meu coração saiu, sabe, irmãos? Graças a Deus. E o bispo Edson, o Luiz e outros irmãos que me conhecem, sabe bem a luta, sabe? Eu sou uma pessoa que, pela graça de Deus, eu sempre lutei, sabe? Sempre ajudei a Lolita, né? Eu sempre ajudei as pessoas, sabe? Sempre, mas não sei porquê, me deu uma angústia, sabe? Desisti de tudo, sabe? Mas ontem minhas forças foram renovadas aqui, graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E Deus vai renovar as suas forças e muito mais, irmão Elias, muito mais. Fique tranquilo, amém? O Senhor vai continuar renovando as suas forças, porque Deus tem um plano na sua vida. Eu sei o que é isto, quando bate o desespero, e às vezes a pessoa tem vontade de sair andando, né, Luciano? Sai andando, desesperado. Aí Deus traz, né, pastor Cláudio, na porta da igreja, e providencia alguém para passar um clipe na hora, no momento. É porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito. Amém. E interessante que eu fui observar, queridos, às vezes a gente coloca um clipe ali, as pessoas, eles não tem nenhuma, as pessoas, como é que fala, gente, visualizações do clipe. E esse já passou de 1000 e tantos visualizações, esse clipe. Então, é um plano de Deus levar esta mensagem. Amém? Que Deus abençoe, continue orando por nós. Domingo que vem, eu creio que nós vamos estar assistindo o culto de lá, ou vamos sair de lá domingo que vem, como é que é? 3 horas. 3, 4 horas, mais ou menos. 5 horas da tarde. Então, 7. Exato, vai dar tempo, sim. Não. Às vezes dá, para assistir o culto pela TV Vinho Novo. Amém? Em nome de Jesus. Vou receber o bispo Luiz, ele vai encerrar o culto em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Amém, graças a Deus. Queridos, compartilhar os avisos, nós estaremos finalizando o nosso culto, amém?
Amém? Vamos lá. Segunda-feira nós temos o ensaio do Semear às 19h30. Quarta-feira temos o nosso culto às 19h30 e o projeto Jovens Levitas às 20h30, após o culto. Na quinta-feira tem ensaio da família Impactadores Densa às 20 horas. Sexta, o nosso culto às 19h30. No domingo, a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e o nosso culto ceia do Senhor, próximo domingo, segundo domingo, às 19 horas. Amém? E no próximo sábado, queridos, às 15 horas, tem uma programação especial aqui no templo, que é o primeiro Festival de Louvor Excelência. Amém? Ministério Viu Novo, Ministério Voe, Banda One MP, Adriano, Banda Fronteira, vários ministérios de várias igrejas, amém? Que foram convidados para estar presente. A entrada é 1 quilo de alimento, doar 1 quilo de alimento, exceto fubá e sal, amém? É a entrada para participar desse festival de louvor, que será no próximo sábado, às 15 horas. Será uma bênção, amém? Vai estar cheio aqui o templo, e eu creio que muitos estarão aqui para louvar e adorar o nosso Deus, amém? Fica o convite aí para o próximo sábado. Vamos orar pelo Miguel, que está internado com pneumonia. Quem pediu oração para o Miguel? Amém? A irmã Eunice está ali, nós vamos orar pelo Miguel, que Deus vai estar restaurando a saúde dele, em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de encerrar, o senhor Elias está aqui, né, ele até comentou o que aconteceu com ele ontem, mas também está aqui para agradecer a todos que, algumas semanas atrás, teve a eleição do conselho aqui de Contagem. Só que teve alguns inconvenientes lá, que vai ter uma nova eleição no dia 1º de dezembro, domingo, dia 1º de dezembro aqui, é a nova eleição, porque a anterior foi cancelada. E será mais bem organizado. Muitos aqui que vocês foram, no Machado de Assis, lá estava muito cheio, deu algumas falhas lá no computador, então votaram em outras escolas. Só que agora vai ser mais organizado essa nova, que vai ser no 1º domingo de dezembro. Amém? Eu estou com uma ficha aqui, depois eu vou anotar o nome de vocês vão informar onde que vocês votam. Eu voto no Confrade, no Juversi, né? Então vai estar direcionando e organizando melhor para votação no Machado de Assis, que é aqui a escola do bairro Amazonas. Amém? E ele agradece a todos que apoiaram na primeira, não valeu, teve umas falhas lá, mas a próxima, em nome de Jesus, nós vamos elegê-lo para o Conselho Tutelar, que é uma luta, viu, queridos? Eu conheço o senhor Elias há mais de... Foi em 99 que conheci o senhor Elias, quantos anos tem? 20 anos, né? O senhor Elias que me conhece, né? Porque eu sou novinho, né, queridos? Então, eu era meninote quando ele me conheceu, né? Mas ele trabalhou com a minha avó muitos anos, né? E é uma pessoa amiga da família e tem feito um trabalho com a juventude, com a infância, que é muito difícil. Ser conselheiro tutelar, queridos, é um desafio, amém? Então, nós vamos apoiá-lo, tem a ficha ali, depois nós vamos preencher com os dados para apoiá-lo em nome de Jesus. Amém? O senhor Elias, ele é formado em assistência social e também especializado em gestão pública. Então, é um homem de Deus também, servo do Senhor. Amém? Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos agradecer ao Senhor Jesus? Graças a Deus. Amém. Esteja orando por nós, queridos. Amém? Eu já estou com frio na barriga. Amém? Eu já fiz várias viagens internacionais, só que esta agora eu já estou bambeando de cedo. Amém? Porque diz a pastora Aurora que quando você vai para Jerusalém, quando você vira a esquina, você dá de frente com Jesus. Então minha perna já está bamba. Já está bamba. Se Saulo caiu no chão, eu vou desmaiar, queridos. Amém? Mas é muita emoção. Amém? Eu comecei a falar com a minha esposa, comecei a chorar. Eu sou uma manteiga derretida, né? Mas esteja orando, amém? Que vai ser muito especial e nós vamos apresentar os pedidos de oração de vocês lá em Jerusalém. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus pelo mês de outubro que passou. Foi um mês de outubro difícil, de grandes conquistas, também grandes decepções, mas o Senhor esteve ao nosso lado o tempo todo. Ó Pai, nós apresentamos o mês de novembro ao Senhor. Ele está começando agora, são os primeiros dias de novembro, e nós abençoamos este mês.
que será um mês abençoado, que será um mês de portas abertas, de boas notícias. Nós abençoamos, consagramos ao Senhor o mês de novembro. Pedimos, ó Deus, pela semana dos teus filhos, que seja uma semana abençoada. Pedimos, ó Deus, pela noite dos teus filhos, que eles possam deitar, descansar, serem revigorados para enfrentar todos os desafios. Pai, nós oramos, ó Deus, nesta noite também, pela vida do Miguel. Ele está acamado, ele está com pneumonia, mas nós servimos ao Senhor, o Deus que manifesta como Jeová Rafá, manifesta com cura no meio do teu povo. Abençoe a vida do Miguel, restaure a saúde dele, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, pedimos pelo retorno dos teus filhos aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, que no decorrer desta semana tenhamos a oportunidade de retornar à tua casa para louvarmos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.